O quão difícil pode ser fritar um ovo? Olha, depende do resultado que tu busca. Se tu quiser sair da média para excelência, tu vai ter que dominar alguns macetes, alguns truques para poder se destacar. E isso acontece também na hora de nós desenharmos alguns padrões complexos, como os triângulos. Tem muita gente que acha que é só desenhar duas linhas e tá resolvido o problema, e não é bem assim. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como se desenhar triângulos, como operar triângulos e 7 truques que vai realmente te colocar num lugar de excelência para operar esses caras. Então, bora pro conteúdo. Swing trade em altíssimo nível, cara. Recado rápido antes de entrar no conteúdo. Eu sei que operar o mercado de forma consistente pode ser muito difícil, principalmente porque o mercado faz diferentes movimentos ao longo de todos os dias. Movimento lateral, movimento direcional, às vezes ele expande, às vezes ele contrai. E a pergunta é, como ser consistente com esses movimentos? Pensando nesse problema, eu fiz uma aula inédita, exclusiva, e a única forma de tu assistir a ela é se cadastrando no link aqui abaixo, que tu já vai ser direcionado para ela, tá? Tenho certeza que vai te ajudar muito. Te vejo lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lores, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar para aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos às 14 horas eu divulgo um conteúdo para te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro do mercado. Por isso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo para participar da nossa comunidade que tá assim, ó. Ai, chegou agora, foi. Que tá linda, maravilhosa, tá crescendo demais. Tô orgulhosíssimo de participar dessa comunidade que tá assim, ó. Um brinco. O vídeo de hoje vai ser pra gente conversar sobre triângulos, esses padrões complexos extremamente importantes, mas que poucas pessoas sabem operar de forma certa. Esse padrão complexo, ele é tão importante porque ele sinaliza uma contração do mercado e isso automaticamente sinaliza um movimento forte depois que ele acontece. Então, eu preciso que tu domine esses caras justamente para conseguir fazer dinheiro nesses movimentos amplos que esses padrões oferecem. Mas, claro, tem alguns detalhes, né? A diferença entre o mediano e a excelência, até o ótimo e o cara excelente, é justamente dominar os macetes, os truques que a gente tem na hora de implementar esse trabalho. Nesse vídeo eu vou te mostrar, além de como desenhar os triângulos, além de como operar eles, 7 truques que vão realmente te colocar no patamar de excelência, cara. Então fica comigo que a coisa hoje vai ser bonita. Hoje tá mais pra uma aula, né? Não é tanto pra um vídeo. Então vou te explicar como é que vai funcionar aqui, cara. Eu vou dividir em 3 padrões complexos e em cada um desses padrões eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira eu vou te mostrar o padrão ouro, a referência, tá? Pra te entender bem como é que funciona. Depois, segunda parte, eu vou pro exemplo prático pra te ver na vida real como as coisas funcionam, a gente vai lá pro gráfico e na terceira parte, então, eu vou te dar os truques de cada um desses padrões e aí tu vai conseguir entender com perfeição. Bora lá? A gente vai começar pelo padrão simétrico. Antes de eu desenhar aqui pra te entender como é que é esse padrão, eu preciso que tu entenda o que ele significa, que isso é muito mais importante. O padrão simétrico, ele nada mais é do que uma indecisão do mercado. O mercado não sabe pra onde vai e aí ele começa a titubear tanto pra cima quanto pra baixo. Ele sobe um pouquinho, não consegue superar a topo anterior, ele também não perde o fundo anterior, então ele tá bastante indeciso e essa indecisão, que tem diferentes formas, nesse caso aqui é uma contração, é um afunilamento. Então isso é uma indecisão ainda mais importante, porque depois que acontece essa contraçãozinha assim, o mercado vai falando fininho, depois ele pum, explode. Então o que a gente vai querer ver aqui é 2 fundos no mínimo e 2 topos no mínimo. Já vai entender por que eu tô grifando o no mínimo, tá? Bom, tenho 2 topos, tenho 2 fundos, eu consigo ter um triângulo simétrico. Olha como a coisa acontece. O movimento prévio ao triângulo é independente, tá, cara? As estatísticas não mostram efeito sobre isso. Então, se o mercado tá vindo de cima ou de baixo anteriormente ao triângulo simétrico, independe. Isso é um detalhe bem importante. Vamos supor que tá vindo de cima, tá? Aí o mercado vem e faz isso. Pô, faz um movimento de alta. Depois faz isso. Pô, faz um movimento de queda. Depois faz isso e isso. Repara que isso é um sinal de fraqueza. Por quê? Porque o mercado não consegue superar o topo anterior. Nós tivemos aqui os compradores trazendo os preços em patamares mais baixos do que o topo anterior recente. Então isso é um sinal de fraqueza compradora, indecisão compradora. Mas isso aqui ainda não é um triângulo simétrico. Um triângulo simétrico depende de 2 topos e 2 fundos. Topo mais baixo que o anterior, fundo mais alto que o anterior. Então aqui eu ainda não tenho um triângulo. No momento em que eu tiver um segundo fundo, aí sim eu tenho aqui um triângulo simétrico. E agora eu consigo unir aqui, ó, as linhas, né? Uma linha de tendência de baixa para traçar os topos e uma linha de tendência de alta para traçar os fundos. Então eu tenho uma LTB e uma LTA, tenho 4 testes, tenho aqui então o triângulo simétrico. E agora? Agora a gente pode
pode operar ele tanto para cima ou para baixo. Esse detalhe é importante, tá? Já tu vai entender exatamente depois do exemplo. Mas, por enquanto, vamos entender o seguinte, cara. A gente pode operar tanto para cima quanto para baixo, tá? Os dois rompimentos são possíveis. Vamos, por exemplo, agora que eu vou te mostrar como esse rompimento acontece e o alvo do triângulo simétrico. Aqui, então, a gente tem euro contra dólar no gráfico de 15 minutos, tá? Super líquido, bem interessante para se operar. Olha aqui, cara, a primeira coisa que tu tem que identificar é aonde estão os topos e aonde estão os fundos para ver se nós temos alguma propriedade de padrão simétrico. Repara, eu tenho um topo aqui mais baixo, primeiro critério, e eu tenho um fundo aqui e um fundo aqui mais alto, segundo critério. Tenho no mínimo que eu preciso, então agora eu consigo traçar uma linha de tendência aqui, mais como uma referência, tá? Pra gente entender aonde está essa linha de tendência de baixo, nesse caso, e consigo traçar aqui uma LTA também. Então agora eu consigo desenhar muito bem um triângulo simétrico e eu sei o que precisa acontecer para eu operar ele. Ou romper para cima ou romper para baixo. Melhor se for para cima, porque a gente tem uma taxa de acerto maior nesse caso. Então, ó, repare, passou um candle, não faço nada, não rompeu ainda, eu preciso de uma barra forte para romper. Passou outro candle, também não faço nada. Tenho agora 5 testes. Esse ponto é muito importante, tá? Quanto mais testes nós tivermos na figura complexa, melhor. 4 é o mínimo, 5 é o ideal, podendo ser 6 também, tá? A gente só não quer que chegue muito perto do vértice. Próximo candle, aí sim aparece o candle que eu quero, um candle forte, robusto, fechando próximo da máxima e principalmente com volume alto. Eu preciso que os rompimentos de figuras complexas tenham volume alto, tá? Esse indicador importantíssimo, cara. Então, rompimento com volume alto, aceito. E agora? Bom, agora a gente vai para o alvo. Eu vou pegar aqui uma expansão de Fibonacci. O alvo vai ser a distância do fundo até o topo a partir do ponto de rompimento. Então agora que sim, eu tenho um alvo aqui na projeção de 100%. Coloco uma entrada na superação da máxima aqui. Vou colocar só para te deixar claro como é que é. Então boto aqui uma entrada na superação da máxima com o stop ficando logo abaixo da mínima do próprio candle. Repara, tem um stop curto frente a um alvo longo. É isso que deixa a coisa bonita. É isso. Aí a gente não precisa ficar pesando com taxa de acerto, né, cara? A gente entra no trade, se a coisa evolui bem, show de bola. Estamos dentro do trade, vamos ver pra onde vai. Bate um candle. Que coisa maravilhosa isso aqui, cara. Olha isso, cara. 2 candles o negócio já vai pro alvo, né? Coisa simples, coisa fácil de entender. Dessa maneira a gente consegue operar triângulo simétrico de uma forma excelente. E agora eu vou te dizer o segundo truque, cara. Apesar do triângulo simétrico poder ser operado tanto para cima quanto para baixo, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. A gente vai preferir os rompimentos altistas, porque estes rompimentos, segundo o Bukowski, eles atingem mais vezes o alvo do que os rompimentos de baixa. Os rompimentos de alta atingem o alvo do triângulo simétrico em 58% das vezes, enquanto para baixo nós temos uma relação menor de 36%. O segundo truque é operar rompimentos de triângulos simétricos para cima. A chance de nós estarmos buscando movimentos maiores é maior. Triângulos ascendentes, esses caras eles também têm seu charme e eles têm uma demonstração um pouco mais forte do que os triângulos simétricos. Por quê? Porque nós também vamos precisar de 2 topos e 2 fundos aqui. Diferente dos triângulos simétricos em que os topos são mais baixos, nos triângulos ascendentes os topos estão no mesmo nível. Então aqui eu também vou precisar de 2 topos e de 2 fundos no mínimo, porém os 2 topos estão no mesmo nível, tá? Aqui também independe se o movimento anterior ao triângulo ascendente está de cima ou de baixo. Vamos supor aqui de cima, que é sempre mais fácil de entender, né? Então o mercado tá aqui, tava vindo aqui, parará, mesmo movimento, faz um topo, beleza. Na hora de ele subir, o que acontece? Ele sobe, ele testa o topo anterior, ele chega no topo anterior, só que ele recua. Repara que a demonstração de força compradora é maior. O triângulo simétrico, ele fez um topo mais baixo. Já o triângulo ascendente, ele consegue chegar no topo anterior, mas sente, tá? Mas de qualquer maneira, mesmo sentindo, frente ao triângulo simétrico, ele é mais forte. E tu vai entender por que essa informação que eu tô frisando tanto, ela é tão importante, porque eu quero que tu entenda a lógica por trás, não quero que tu fique decorando qual padrão operar, de que maneira operar. Eu quero que tu entenda a lógica, que daí tu não vai precisar decorar nada, e aí tu vai operar com muito mais maestria. Olha só, tenho 2 topos, não tenho 2 fundos ainda, não consigo ainda traçar o triângulo ascendente, né? Eu espero o segundo fundo, eu preciso que o segundo fundo seja mais alto do que o fundo anterior. Agora sim, eu traço aqui uma LTA e uma linha de resistência. Tenho no mínimo 4 testes, podendo ser mais, idealmente sendo mais inclusive, mas dessa maneira eu já consigo
operar o triângulo ascendente. Para onde a gente opera? Olha, classicamente nós operamos o triângulo para cima, o triângulo ascendente para cima, já que ele é um padrão de continuidade altista, na média a gente opera para cima. Porém, a gente pode operar também os triângulos ascendentes para baixo, tá? Vamos primeiro se concentrar no de baixo. Se o mercado romper a LTA, a gente pode operar esse triângulo ascendente sim, esperando que o mercado comece um processo de queda a partir de agora, tá? Só que, na verdade, nós temos um rompimento não tão legal, tá? Em torno de 44% das vezes, nós temos o mercado conseguindo chegar no alvo nesse caso. O grande truque do triângulo ascendente está em buscar o rompimento altista. Nos rompimentos altistas, esse cara representa 70% das vezes, segundo o Bulkovski, de que ele chega no alvo. Entende por que tu tem que entender que o triângulo ascendente é mais forte que o triângulo simétrico? E por que a gente deve operar para cima? 70% das vezes o mercado consegue chegar no alvo, que é a amplitude do fundo anterior com o topo anterior, os primeiros, a partir do ponto de rompimento. Então, se do primeiro topo ao primeiro fundo eu tenho uma distância X, a partir do ponto de rompimento, em 70% das vezes o mercado vai alcançar esse mesmo alvo no X. Vamos para exemplo aqui que vai ficar bem fácil para te entender. Tenho aqui agora o Bitcoin no gráfico de 30 minutos. A gente consegue utilizar esses padrões em todos os tipos de ativos, em todos os prazos operacionais. A ideia é a mesma, tá? Eu quero que tu faça um exercício e pause o vídeo se necessário para tentar identificar o padrão que a gente tem aqui no Bitcoin nos 30 minutos. Pausa se for necessário, cara, mas dá uma pensadinha. Olha o que a gente tem aqui. Primeira coisa, vamos traçar os fundos, que tá bem claro aqui, nós temos fundos mais altos, né? Pelo menos 2, aqui nós temos 3. E agora, repara que a gente tem uma linha de resistência aqui, né? A gente pode pegar essa linha e conferir que nós temos isso aqui, ó. Pronto, nós temos o que é necessário para um triângulo ascendente. A gente viu que é melhor operar ele para cima, um rompimento altista. Próximo candle, vamos ver o que acontece. Não acontece nada. Próximo candle não acontece nada. Próximo candle não acontece nada. Próximo candle, aqui nós temos uma leve rompidinha. Eu não me dou por satisfeito com este rompimento, tá? O rompimento para mim tem que ter margem, tem que ser um candle forte e para isso eu preciso que ele feche claramente acima da zona de resistência. Para te entender muito bem o que eu tô dizendo, cara, eu vou deixar um vídeo aqui para te conseguir entender suportes e resistências, então assiste esse vídeo para não ficar com dúvida, tá? Tenho aqui o rompimento, não me dou por satisfeito, para mim não rompeu e após isso veio um candle de dúvida e agora sim rompe. A questão aqui, cara, é a seguinte, existem várias formas de operar os triângulos, né? A gente pode operar da forma mais clássica, por exemplo, que é simplesmente pegar a expansão aqui do fundo até o topo, a partir do ponto de rompimento e a gente vai ter um alvo. Só que, em alguns momentos, isso, claro, vai ficar desproporcional, né? Se eu botar um alvo aqui, pô, olha só, cara, basicamente já bateu no alvo, né? Então, o bom é a gente pensar uma relação risco-retorno frente ao candle que nós estivermos utilizando, tá? Ah, Loris, eu achei muito cara essa barra aqui pelos meus conceitos, pelos meus critérios, ela tá cara. Então não entra, cara, tá? Mas tem pessoas que vão gostar disso aqui, eu gosto, eu acho bem interessante, tem que cumprir algumas regras, mas a gente pode entrar aqui sim, se a barra estiver de acordo com essas regras, tá? E repara aqui, ó, entrou e olha o movimento que fez depois. Olha a ideia de um movimento que contrai, olha o que acontece depois com o mercado. Isso é da natureza do mercado, o mercado vai e expande, explode, cara, porque ele passou por um movimento de respiro, um movimento de contração, que é o caso dos triângulos, inclusive o ascendente. Então, operando isso aqui com excelência, a gente não precisa carregar a taxa de acerto nas costas. É operar bem, com um alvo longo frente ao tamanho do stop e ser feliz, velho. E agora chegamos aqui no triângulo descendente. Esse cara aqui, ele é muito especial, cara, porque ele tem uma conotação baixista. A melhor forma de operar ele, o truque para operar ele, não é o clássico, como muitas pessoas pensam. Olha aqui, cara, o triângulo descendente, a gente também precisa de, no mínimo, 2 fundos, de no mínimo 2 fundos e de no mínimo 2 fundos e 2 topos. Só que no triângulo descendente a gente vai querer ver topos mais baixos e fundos no mesmo nível. Então, independente, movimento anterior de alta ou de baixa, temos aqui um movimento, o mercado faz um topo, no segundo topo, o topo é mais baixo, tendo aqui uma característica de pressão vendedora maior, certo? Quando os topos estão mais baixos é porque os vendedores estão dominando, já que eles não permitem os compradores levar os preços lá para cima, eles trazem para baixo. Então nós temos uma conotação de venda mais forte nesse padrão. Porém, né, nós temos aqui o fundo testando o fundo anterior no mesmo patamar
ar e sentindo. Então nós temos 2 fundos, 2 topos, beleza, Lores, o que ele tem de especial? Olha, se a característica do triângulo ascendente é de força compradora e a gente viu que é melhor operar para cima, pela lógica é melhor a gente operar então o triângulo descendente, que tem maior força vendedora, para baixo, correto, Lores? Não. E esse é um dos grandes truques destes triângulos, especialmente do triângulo descendente. Apesar de, na média, é o que a gente vê nos livros de análise técnico que tá lá, né, que a gente deve operar o rompimento do suporte, ou seja, o rompimento para baixo do triângulo descendente, esse cara aqui funciona melhor se nós operarmos pra cima. Olha que legal, cara. Os rompimentos baixistas desse cara aqui, eles representam 50% em que o mercado consegue chegar na amplitude do alvo desse cara. Então, 50% o mercado chega aqui nessa distância Y, por exemplo, tá? Mas se nós optarmos por operar pra cima, operar o rompimento da LTB, a gente vai chegar aqui no alvo em mais ou menos 64% das vezes. Esse foram os dados que o Bukowski deixou dentro do livro dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site, tá? Que é um resumo para te depois ver esses números, mas é isso. Então, o grande truque do triângulo descendente é não operar o óbvio, é operar o oposto, é operar o rompimento da LTB. E aqui a gente tem o petróleo no gráfico de 15 minutos. O que a gente vai fazer é procurar os topos e fundos e ver se tem alguma relação com algum padrão que a gente tá vendo. Repara, temos aqui topos mais baixos, tá? Beleza, sinal de força vendedora. E temos aqui também, vamos botar dessa forma, ó, uma linha horizontal. Então, nós temos aqui fundos no mesmo nível, topos mais baixos, temos um triângulo descendente. Podemos operar para baixo o triângulo descendente, mas idealmente que a gente quer operar para cima, o rompimento da LTB, que a gente viu ali que isso é melhor, é um padrão um pouquinho mais antagônico, então a gente vai querer buscar o lado do oposto, o oposto do óbvio, né? E aí a gente espera o rompimento, olha que lindo, acontece o rompimento com uma barra forte, firme, volume grande, barra não é forte demais, tá bem ideal. Esse trade aqui eu pegaria assim, ó, sem sombra de dúvida, sem titubear, compra na superação da máxima, stop abaixo da mínima do candle, alvo clássico, né? Se a gente estiver trabalhando com algo mais clássico, a gente vai estar falando aqui do fundo até o topo, a partir do ponto de rompimento. De novo, né? Eu não sou tão fã assim, mas ficaria aqui. Agora, se eu quiser carregar para uma projeção de 1,618, cara, bem melhor. Já tem uma relação risco-retorno muito mais interessante. Processo de contração, vamos ver o que acontece depois. Pay. Repare que o mercado titubeou, fez o pullback e ó, bateu no e foi embora. Movimento de contração, depois movimento de expansão. Lindo movimento, cara. Agora eu vou te passar um conteúdo extra, tá? Oficialmente falando, isso aqui não tava dentro do script, mas eu fiquei pensando, cara, vai ficar incompleto. Eu não quero dar nada incompleto, então eu resolvi te dar mais um conteúdo aqui, que são os pullbacks dos triângulos. Estes caras aqui, eles são simplesmente sensacionais porque em 60% das vezes os pullbacks acontecem depois dos rompimentos dos triângulos, por incrível que pareça, cara. Então se tu optar por operar somente os pullbacks, tu vai ter uma certa vantagem frente aos caras que optaram por operar somente o rompimento. E eu tô te dando esse conteúdo agora de forma especial porque, pô, se tu chegou até aqui, cara, se tu veio até aqui no vídeo é porque tu merece isso aqui, tá? Mas o que tu vai querer ver então? Por exemplo, ao invés de tu operar o rompimento de um triângulo simétrico, vamos supor aqui, né, nós temos um afunilamento, o mercado faz isso. Pá! Ao invés de operar esse rompimento, tu vai esperar o mercado corrigir até a linha rompida e tu vai procurar por uma compra aqui, ó, na linha rompida, esperando que o mercado retorne. Essa é uma forma. 60% das vezes nós temos isso. É bastante coisa, tá? Depois, triângulo ascendente. Vamos pensar no exemplo aqui, em que o mercado rompe para cima. Então nós temos isso. Pô! Ao invés de operar o rompimento, a gente espera o mercado testar a linha rompida, pensa numa compra aqui com sinal de reversão, justamente esperando esse movimento aqui. E no caso do triângulo descendente, se nós formos optar por buscar o rompimento da LTB, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, podendo ser mais que 4 testes, 5 testes seria o ideal, né? A gente espera o rompimento, espera o pullback, aqui nessa região a gente vem e tenta buscar uma compra com sinal de reversão, buscando realmente um movimento mais amplo, tá? Vantagens e desvantagens de operar somente pullback. A vantagem é que a gente consegue um stop ainda mais curto frente ao potencial de alta. Então, quando nós conseguimos entrar no pullback, aí sim a gente tem uma relação melhor. O lado ruim é que nas vezes em que nós não conseguirmos entrar no pullback, que o mercado não ofereceu pullback, muitas vezes o mercado acaba indo muito forte, tá?
Minha opinião, minha forma de operar. Eu não espero os pullbacks. Eu espero os pullbacks somente em algumas partes específicas dos movimentos, só com alguns gatilhos, tá? Um dos gatilhos, um dos indicadores que eu utilizo para entender o pullback, para saber se eu vou operar o pullback ou não, é o LS Volatility. Ele me dá uma noção se o mercado tá esticado ou não. Se o mercado tá esticado, eu espero o pullback. Se o mercado não tá esticado, aí eu entro. Para te entender melhor sobre esse indicador e saber diferenciar se é melhor ou não entrar em pullbacks, eu vou deixar um vídeo aqui pra ti, tá? Um vídeo que fala exatamente sobre esse indicador, o LS Volatility, super importante, não preciso nem dizer, né? Ele define se o mercado tá esticado ou não. Depois assiste, cara. Olha a beleza desses padrões de contrações, né? Quando o mercado tá contraindo, depois ele vem e expande, fazendo um movimento muito forte. Agora, além dos triângulos, existem outros padrões complexos que funcionam dessa mesma forma e que para tu conseguir operar com esse stop curto, alvo longo, tu precisa entender também todos os parâmetros. Eu vou deixar um conteúdo aqui para ti, uma aula, um curso, na verdade, falando sobre outros tipos de padrões complexos, que é o fundo duplo, topo duplo, ombro, cabeça, ombro. Isso vai te permitir que tu consiga entender com excelência e ganhar dinheiro com esses padrões. Te vejo lá.